como compreender o fundamento da igreja, em que a igreja foi edificada e fundada. Neste vídeo nós iremos falar desde o livro de Isaías, livro dos Salmos, como também os evangelhos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro em especial, sobre em que está fundamentada toda a doutrina e a verdade da Igreja de Jesus Cristo. O fundamento da igreja é a pessoa de Jesus, o fundamento da igreja é o apóstolo Pedro, ou o fundamento da igreja são os 12 apóstolos. Fica conosco até o final, porque nós iremos conferir isso nas Sagradas Escrituras e ver se Bíblia de fato, o que a Bíblia de fato mostrará para nós sobre esse assunto. Em Isaías 28 e o versículo 16 está o primeiro texto que é o fundamento dos demais textos nas Sagradas Escrituras sobre a pedra de fundação, a pedra de esquina, ao qual está estabelecido a justiça de Deus. O contexto do capítulo 28 de Isaías fala que os próprios sacerdotes inverteram a justiça, estão tomando vinho forte, estão fazendo tudo aquilo que é de errado. Mas logo após, o Senhor Deus Todo-Poderoso fala que ele colocou em Sião uma pedra preciosa, uma pedra já provada, que está bem fundada. E essa pedra, dentro do contexto, se opõe àquilo que os falsos líderes estavam fazendo, que é transgredir a regra, a justiça, a lei e o mandamento de Deus. Então Deus estabeleceu a sua palavra, a sua lei, a sua justiça, o seu mandamento e a sua regra. E em todo o contexto, ele diz que Deus vai purificar o povo, Deus vai limpar o povo, Deus vai reverter toda essa situação. E como Deus fará isso? Veja que no contexto do Salmo 118, o texto fala das mesmas coisas que estão relacionadas com Isaías 28, que é a justiça de Deus. A partir do versículo 19, ele diz: abre-me as portas da justiça, e entrarei e louvarei ao Senhor. Esta é a porta pelo qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Veja que sempre está relacionando a pedra de esquina à justiça, ou seja, a justiça de Deus está estabelecida. Veja que interessante. E como a justiça de Deus estará estabelecida no mundo? Através daquele que aplicou a justiça na sua morte, que é Jesus Cristo. Hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. É ele quem nos justifica pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Olha como a palavra de Deus e o seu contexto ela é interessante. No capítulo 21 de Mateus, tem a passagem que é a parábola dos lavradores maus. Nesta parábola, os edificadores de Sião, de Jerusalém, os líderes, os sacerdotes, o povo, ele mata os enviados de Deus, que são os profetas. Isso é atestado no Antigo Testamento. Só que quando envia o filho, eles também matam o filho, porque disseram: matemos o herdeiro e apoderemos de sua herança, que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. E o próprio Jesus, que é aquele que está contando esta parábola, ele diz no versículo 42: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por mais que os moradores de Jerusalém e os seus líderes tenham destroçado a palavra de Deus e a justiça de Deus através da morte dos profetas, através de desprezar o mandamento de Deus, quando enviaram o filho, mataram o filho. Porém, a morte do filho foi a aplicação da justiça sobre o mundo. A justiça pela fé no sacrifício do sangue de Cristo. E Cristo está testificando aqui isso, que a sua morte, a sua entrega é a pedra de esquina estabelecida. É a justiça de Deus no sacrifício vicário do Cordeiro Pascal que está sendo estabelecido sobre o mundo. Depois da parábola, os próprios sacerdotes se enfureceram porque sabiam que Jesus estava falando dele. Então a justiça de Deus, ela é aplicada, está estabelecida. É uma pedra de fundamento firme, feita da parte de Deus em Cristo Jesus.
Vamos continuar conferindo agora, ainda no Novo Testamento, sobre o fundamento da Igreja de Cristo. Se há uma discussão na tentativa de estabelecer o apóstolo Pedro como fundamento da igreja e os demais apóstolos, não há ninguém melhor para responder a essa pergunta, quem é o fundamento da igreja, do que o próprio apóstolo Pedro. Então vamos fazer essa pergunta para Pedro e vamos buscar a resposta da boca do próprio Pedro. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro está diante do Sinédrio, sendo acusado por estar pregando no nome de Jesus Cristo. E Pedro, no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os do Sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os doutores, que foi rejeitada por vós, edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro está exaltando o único nome acima de todo nome, semelhante a Paulo, no primeiro cântico dos cristãos em Filipenses 2, a partir do 5. Pedro está dizendo que a pedra é ele. Pedro está colocando por terra a falsa interpretação de Mateus capítulo 16, como que Pedro fosse o fundamento ao qual toda a igreja está firme na pessoa de Pedro. Não. Pedro está aqui dizendo que a pedra é Jesus Cristo. Ele é a rocha a qual ele, Pedro e os demais, são membros da igreja de Cristo, estão estabelecidas. Todos sabem que o papel dos apóstolos é um papel especial. Todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, são apóstolos ao qual as suas escrituras são escrituras fundacionais. É por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 20, este seguinte texto. Veja que interessante. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Todos os apóstolos e os profetas edificam a igreja do Senhor. Como a igreja do Senhor, no sentido de escritura, está edificada? As escrituras dos profetas do Antigo Testamento, as escrituras dos profetas ou apóstolos do Novo Testamento, e no centro, o grande profeta que se levantou no meio de nós, como é dito nos evangelhos, Jesus Cristo. Então, Jesus, profetas do Novo Testamento e profetas do Antigo Testamento, esses se juntam para explicar o mistério da igreja. É por isso que as cartas do Novo Testamento explicam a obra de Cristo, fazendo alusão ao que os profetas do Antigo Testamento escreveram. Aqueles que anunciavam a vinda da rocha, que é Cristo, e aqueles que falavam sobre a rocha e a pedra de esquina, que são os apóstolos. É nisso que está fundamentado a igreja, baseado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, ele é a pedra principal. Nada melhor do que continuar em Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, e no versículo 4, quando Pedro diz: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aí ele explica, vós também, e mostra a importância que há de cada um de nós, membros do corpo de Cristo, e cada um dos servos de Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sempre eles deixam bem claro que é a pessoa de Jesus Cristo, pelo qual somos e fazemos alguma coisa, é pela pessoa de Cristo. Ele é a pedra. Nós somos pedras vivas, a qual, edificados sobre a rocha que é Cristo, nos tornamos uma casa, a casa espiritual, chamada eclésia, igreja, família de Deus. E veja o que Pedro diz sobre a pedra de esquina e o que ela representa para quem crer nele. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz: Assim para vós, que são os crentes, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo, os judeus, os fariseus,
considerando que muitos judeus, é claro, entregaram a vida a Cristo, mas aqueles que negaram a palavra, Cristo, que é a pedra da justiça, a pedra principal da esquina, ela foi e está estabelecida para todo sempre. Porque ninguém pode negar, desprezar ou estorvar a obra de Deus para salvar o mundo. Meus irmãos, aqui nós começamos por Isaías, falando da justiça, da pedra, depois fomos para Salmo, fomos para Jesus Cristo, depois o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, o doutor dos gentios, o instruidor da igreja na sua época. O que ele diz sobre Jesus Cristo sendo a rocha ou a pedra de fundação da igreja. No capítulo 10 de 1 aos Coríntios, Paulo fala sobre a tentação dos hebreus no deserto de desprezarem a palavra de Deus. E nos versículos 3 e 4 ele diz: "E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual." Lembra que saía água da pedra? Então ele está falando e explicando no sentido espiritual. A água como a palavra e a palavra que saía da rocha. Quem é a rocha ou a pedra é Jesus Cristo. E ele explica a pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Não era no sentido de que deixou de ser, era porque ele está falando do passado. Então eles, os hebreus, que bebiam da água que saía da rocha, aquela pedra, aquela rocha, ou fundamento da lei, da palavra e da justiça, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar que a obra de cada um de nós, ela é exemplificada como um material, ou mais sólido ou menos sólido, onde Deus provará a obra de cada um de nós. No capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: "Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele." Por quê? Porque Paulo foi o responsável por receber de Deus a explicação do que é a igreja. Paulo explicou a transição da antiga aliança para a nova aliança e o mistério entre Cristo e a igreja, conforme Efésios 5:32. No versículo 11 ele diz: "Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo." Então Paulo está exortando a edificarmos e colocarmos a igreja como fundamento firme sobre a pessoa de Cristo. E se alguém colocar um outro fundamento, aí não será mais igreja, aí não terá mais firmeza, porque a firmeza da igreja é Cristo. O próprio Jesus Cristo diz: "A igreja é minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Veja como é importante nós considerarmos o contexto remoto das Sagradas Escrituras e conferir todos os textos relacionados a um assunto. A nossa mente fica totalmente elucidada quanto a essas questões, principalmente sobre salvação, visto que é amplo o ensinamento dentro das Sagradas Escrituras sobre a salvação do nosso Cristo. Glória a Deus por isso. Petrus, o Pedro escolhido, estava representando em Mateus 16 a igreja através da declaração, da confissão de que Jesus Cristo é o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que Cristo disse que sobre a declaração de Pedro de que Jesus Cristo é o Cristo, sobre esta Petra, que é traduzido do grego para rocha, eu edificarei a minha igreja, Petrus, pedra pequena sobre a rocha. Então cada um de nós, como Pedro explicou, somos pedras vivas edificados sobre Cristo, onde fundamos o grande edifício espiritual que é a igreja do Senhor, espalhada por todo este grande mundo. Glória seja dada à obra de Jesus Cristo, a obra perfeita de Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação. Se você veio até aqui e gostou deste vídeo, não esquece de nos abençoar com o seu like, com o seu compartilhamento e também seja inscrito do nosso canal. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.